Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Karine. Hoje eu estou aqui para ensinar o passo a passo de um ponto cruz perfeito. Então, vem comigo. Para a gente iniciar o ponto cruz, a gente precisa de esse paninho aqui, ele chama etamine. Ele é cheio de traminhas, cheio de buraquinhos, se vende em lojas de tecido, armarinhos e se vende no metro, tá? Precisamos também de meadas, linhas. O nome que se dá a essa linha aqui é meada. Eu uso a da Ancho, eu acho que meus trabalhos ficam muito bonitos e delicados com essa linha. Temos também o novelinho. Tem gente que gosta de trabalhar com esse novelinho aqui. Ao meu ponto de vista, eu acho que o trabalho fica um pouquinho mais grosseiro, mas nada impede, né, de quem quiser usar o novelinho. A agulha que eu uso é a de número 28. Ela tem aqui, ó, ela tem um espaçozinho aqui maior do que uma agulha comum e a ponta dela não é tão afiadinha como uma agulha comum para não furar o seu dedo, tá? Tesoura de arremate, qualquer tesoura que você tiver aí. Eu sugiro também essa canetinha aqui, que é uma caneta fantasma. O nome dela é uma caneta fantasma. Ela apaga com calor. Você risca e quando você passa o ferro quente, ela apaga, tá? Então, vamos lá para o início do nosso ponto cruz perfeito. Então, meninas, eu fiz aqui uma tabelinha de como fazer esse ponto cruz. O reto, o zigue-zague e depois eu uni os dois, tá? E a gente vai fazer desse lado aqui. Eu já marquei com a minha canetinha fantasma os quadradinhos que a gente vai fazer para ficar mais visível para vocês, tá? Esse é o meu conselho para quem está começando o ponto cruz. Então, vamos lá. Primeiro, eu pego a minha agulha, tiro uma linha da meada. A meada vem assim, ó. Ela vem com duas pontas. Você vai puxar uma ponta dela até vocês entenderem aí o tanto de linha que você vai precisar para fazer determinados pontos. Puxei essa linha, eu venho aqui, porque essa linha aqui, ela vem umas 6 ou 7 linhas, depende da meada, tá? Que você vai comprar. Pego uma linha só e puxo e corto essa linha. Aí a gente agora vai começar. O que que eu faço com essa linha? Eu peguei aqui a linha rosa, porque eu acho que vai ficar mais visível aqui no trabalho que eu vou fazer com vocês. Eu junto as duas pontas, ó, eu juntei as duas pontas, porque eu quero que no final dela eu fico com esse lacinho aqui, tá? No final eu tenho que ficar com esse lacinho aqui. Aí eu vou inserir essa linha na minha agulha. Eu vou inserir a, a linha na minha agulha. Pronto, inseri, puxo até a metade da linha que eu tenho, que eu coloquei aqui, porque eu quero que fica esse lacinho aqui no final da linha, tá? Aí eu venho aqui na minha etamine, ou seja, uma toalhinha, uma toalha, um pano de prato que já venha com essa traminha aqui que chama etamine, para vocês poderem fazer o bordado de vocês, tá? O que que eu faço? Eu vou inserir nesse primeiro buraquinho aqui, sempre com agulha
O segredo desse trabalho de um avesso perfeito, que é esse daqui, ó, fica só os tracinhos, não tem nada de nó, não tem nada de ponto atravessado. O segredo desse avesso perfeito é a agulha sempre ficar na vertical, sempre em pé, ou subindo ou descendo, nunca na horizontal, porque aí eu não vou formar um xizinho, eu vou formar um tracinho na minha trama aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu insiro aqui no primeiro furinho do meu primeiro quadrinho e no segundo furinho do meu primeiro quadrinho. Puxo a agulha e vou inserir a agulha no meu lacinho que eu deixei lá enfiando a linha na agulha. Puxo para baixo e agora nós vamos trabalhar com a agulha de cima para baixo, tá? Olha lá. Primeiro quadrinho de cima para baixo. Puxo a linha. Segundo quadrinho de cima para baixo. Puxo a linha. E assim sucessivamente. A gente vai fazer até chegar ao último ponto desse jeito, tá? De cima para baixo. De cima para baixo. Cheguei aqui no meu último ponto, o que eu vou fazer? Eu enfio no último pontinho aqui que eu fiz, no último buraquinho, e venho com a agulha para baixo. Agora nós vamos cruzar, ó, ficou assim. Agora nós vamos cruzar esses pontinhos. O que eu vou fazer? Da mesma maneira da agulha de cima para baixo, aonde eu sair com a linha aqui, eu vou enfiar a minha agulha e vou formando os xizinhos. De cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Tá vendo que tá formando os xizinhos? Tá vendo aí? De cima para baixo, até chegar lá no final, aonde nós começamos o nosso ponto. Chegou aqui no último ponto, nós vamos ter que arrematar esse trabalho. A gente enfia a agulha aqui, volta com ela no primeiro pontinho que nós demos. Ó, voltei. E agora nós vamos arrematar. Como que eu vou arrematar? Por cima. Eu não quero por baixo. Tá vendo como é que ficou bonitinho aqui, ó? Só tracinhos que nós deixamos. Só tracinho, fazendo dessa maneira que eu ensinei. Então, a gente vai arrematar por cima do nosso trabalho, tá? 4 xizinhos é o mínimo. Então, você enfia no primeiro, enfia no segundo, no terceiro, no quarto e puxa a linha. Puxou a linha, tá arrematado, você corta bem rente e aí tá arrematado. Sem nozinho, sem tracinho aqui por baixo e o trabalho fica perfeito. Agora nós vamos fazer um trabalho de zigue-zague. Vou inserir novamente a minha linha na agulha, dobrando ela no meio, para ela ficar com esse lacinho aqui no final, tá? Eu quero o lacinho no final dela, tá bom? Agora nós vamos aprender o pontinho de zigue-zague. Nós vamos subir e vamos descer. Então, vamos lá.
Da mesma maneira, a gente enfia aqui no primeiro quadradinho, no primeiro furinho e saio lá em cima no mesmo quadradinho. Pego aqui o meu lacinho, insiro a minha agulha e puxo a linha. Ela já tá presa, tá? E aqui uma dica que eu vou dar para vocês. A própria linha vai me dizer que eu estou subindo o meu trabalho, tá? E dessa vez a gente vai fazer que a gente vai subir, Então eu vou fazer com a linha de baixo para cima. Então, se eu vou subir o trabalho, a própria linha vai me indicar onde eu tenho que inserir a minha agulha. Aqui, no próximo quadradinho. E enfio lá, em cima. Eu tenho que fechar esse quadradinho aqui. Se eu fizer assim, eu vou fazer um tracinho. Então, o que que eu faço? Aqui embaixo, no mesmo quadradinho, de baixo para cima, eu insiro a minha agulha, eu vou ter um tracinho. Eu tenho que fazer esse aqui agora. O que que eu vou fazer? A própria linha tá me indicando, ó. Eu enfio aqui e saio lá em cima, de baixo para cima. A mesma coisa, ó, de baixo para cima. A própria linha vai me indicando, de baixo para cima. A gente chegou aqui no último ponto, subindo. Agora eu vou descer. A linha tá me indicando que eu tenho que descer. Então, eu vou com a agulha de cima para baixo agora, ó. De cima para baixo. Eu tenho que fechar esse quadradinho agora. O que que eu faço? Olha lá, eu pego a linha, já posiciono e venho aqui de cima para baixo. Olha a linha me indicando. De cima para baixo. De cima para baixo. E assim sucessivamente. A própria linha me indica para onde eu tenho que ir. Nunca fazendo tracinho, tá? Sempre na diagonal. De cima para baixo. Agora eu vou subir. O que que a gente tem que fazer? Subindo, agulha de baixo para cima. Ó, se eu colocar aqui, eu vou fechar o primeiro quadrinho aqui. Fechar com um xizinho. Então, é de baixo para cima. De baixo para cima. Eu sempre tenho que fechar o xizinho aonde eu comecei, tá? Eu tenho agora que fechar esse xizinho aqui, de baixo para cima. De baixo para cima. De baixo para cima. Cheguei no meu último xizinho aqui de cima. Eu quero descer. Então, eu venho com a agulha de cima para baixo. De cima para baixo. De cima para baixo. De cima para baixo. Ó, sempre de cima para baixo. Cheguei no meu último quadrinho aqui, eu tenho que arrematar. Como que eu faço? Ó, insiro a agulha aqui no pontinho que eu comecei e vazo no outro. E agora a gente vai arrematar.
Ah, mas você ensinou, Karine, a arrematar reto. Como é que eu arremato no zigue-zague? Ponto por ponto. Insiro aqui a minha agulha, passo por debaixo, fechei aqui, insiro novamente no segundo, insiro novamente no terceiro, no mínimo de 4 a 5 pontinhos para arrematar o trabalho por cima, tá? Aqui já é o suficiente. Vou lá, puxo a minha linha, corto com a minha tesoura bem rente e tá pronto o nosso zigue-zague. Olha como que ficou o avesso, exatamente igual a esse que eu havia feito na tabelinha. Agora, vamos unir esses dois trabalhos para vocês verem como que é fácil fazer um desenho. Olha aqui, vamos lá. Começando pelo primeiro pontinho do zigue-zague. Puxei, enfiei no meu lacinho. Vamos lá. Vamos subir. Sempre vou formar no zigue-zague um tracinho assim, um tracinho assim, um tracinho assim, um tracinho assim. Isso é muito importante vocês verificarem aí. Agora eu vou descer o meu trabalho, tá? De baixo para cima a agulha agora. De baixo, ó, de cima para baixo, falei errado. De cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Eu vou fazer ele todo sem fazer o xizinho, só os tracinhos, para depois a gente vir fechando o nosso trabalho, para vocês verem que dá certo, tá? De cima para baixo, de cima para baixo. Agora eu vou fazer nossos pontinhos retos aqui. Já vou vir de baixo para cima, de baixo para cima, fazendo os tracinhos para formar o nosso X, tá? De baixo para cima. Vocês perceberam que eu nunca fiz isso aqui, ó. Eu nunca inseri a minha agulha na horizontal, com a agulha deitada, sempre com a agulha em pé, tá? Assim. Com muita calma, eu tenho certeza que vocês vão pegar, gente. É muito fácil, é tranquilo de fazer. A cabeça da gente fica focada nisso aqui, a gente para de pensar besteira, a gente está passando um tempo tão difícil. E essa maneira aqui é uma maneira deliciosa para a gente parar de pensar em problema, tá? E para poder ganhar um dinheirinho também. Se vocês estão gostando, deixa seu like, comenta, se inscrevam no canal, isso é muito importante para mim. E eu vou continuar nossas aulinhas aqui de várias coisas, não só de ponto cruz, mas de artesanato em geral, tá? Agora nós vamos voltar fechando todo esse desenho aqui que a gente fez. Eu volto da mesma maneira, de baixo para cima, fechando todas esse início de cruzinha que eu fiz, tá? De baixo para cima, onde houver o primeiro tracinho que a gente deu da cruzinha, a gente volta fechando, tá? De baixo para cima, a gente vem fechando, formando o ponto cruz. Não tem segredo, gente, não tem segredo. Eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, e ela tem 95 anos, gente, e borda até hoje. É uma gracinha, minha avó.
Um dia eu vou mostrar ela aqui para vocês. Então, vamos lá. Eu terminei o meu último xizinho dos meus pontinhos retos aqui. O que que eu vou fazer? Eu insiro aqui no meu último xizinho e no mesmo quadradinho aqui, ó, eu fecho ele, ó, e vou subir o nosso zigue-zague que eu fiz aqui. Como é que eu subo? Com a agulha para cima. Vamos lá, pessoal, ó, para cima. De baixo para cima, de baixo para cima. Seguindo esse esqueminha aqui, nunca vai dar errado. Nunca vai dar errado o seu avesso, nem o seu direito, tá? Chega de fazer nozinho. Cheguei aqui no meu último ponto, eu vou descer. Então, descendo, eu pego a minha agulha de cima para baixo e vou descer com a minha linha. Opa! De baixo, de cima para baixo. De cima para baixo, de cima para baixo e fechando o último xizinho que nós começamos do zigue-zague. Vamos arrematar da mesma maneira que fizemos aqui em cima. Ó, vamos lá. Enfio no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto pontinho e corto a minha linha. Pronto. Nós temos aqui o direito perfeito e o avesso também, sem nozinho, sem linha, como eu falei. Essa é a maneira certa de fazer um avesso perfeito. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem gostado, deixem seu like, se inscrevam no canal, comenta aí, que eu gosto de saber o que vocês estão achando dos meus vídeos. E até a semana que vem. Beijo, fiquem com Deus.